Irmãos, eu quero compartilhar um tema hoje à noite com vocês assim, ó. Deus, refúgio ou muralha? Você decide, ok? Você pode perguntar aí para a pessoa assim: como é que você quer que Deus se apresente na sua vida? Como refúgio ou como uma muralha? Você decide. Amém, queridos? Você decide. Agora, eu quero compartilhar esse texto com você, nessa tradução, a mensagem, não é? Você não tem, ela é um pouquinho, é uma linguagem bem assim, atual, não é? Ela fica bem diferente da nossa. Então eu pedi para os meninos colocarem aqui no Data Show, para você me acompanhar pelo Data Show, ok? Isaías, capítulo 8, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: o Eterno falou sério comigo, agarrou-me pelos braços e me advertiu a não me misturar com o povo. Ele disse: não seja como esse povo, sempre com medo de que alguém esteja conspirando contra eles. Não tenha medo do que eles têm medo. Esqueça as preocupações que os dominam. Se você quer se preocupar, preocupe-se com o santo. Tema o Senhor dos exércitos. O santo pode ser um lugar de refúgio ou uma rocha que bloqueia o caminho. A pedra no caminho das duas casas teimosas de Israel. Um muro impedindo a passagem dos cidadãos de Jerusalém. Muitos vão dar de cara com essa rocha e quebrar as pernas. Serão bloqueados por esse muro e não conseguirão passar por ele. Então, irmãos, preste bem atenção aqui. Interessante esse versículo 14 que diz: o santo pode ser um lugar de refúgio ou uma rocha que bloqueia o caminho. Então, o contexto aqui, o profeta Isaías, ele deve estar vivendo, pelo contexto, a gente vê, ele está vivendo um momento muito difícil de Israel, e ele está muito preocupado, ele está muito ansioso, ele está desesperado, e o Senhor, interessante, pega ele pelo braço, né? Nós lemos o texto, sacode o Isaías, e vai falar algumas coisas para o profeta Isaías, ok? Ele vai dizer para o profeta Isaías: olha, Isaías, eu posso ser o seu refúgio, ou eu posso ser uma muralha para você, você que escolhe. Agora, se eu for uma muralha, irmãos, quando Deus vira muralha, não tem oração e jejum que tira essa muralha. É mais poderosa do que a muralha de Jericó, amém, queridos? Eu não posso expulsar Deus em nome de Jesus. Então, ele diz assim para Isaías: Isaías, eu posso ser para você, meu filho, o refúgio, a resposta, a sua proteção, ou eu posso ser para você uma muralha. É você que vai escolher. Agora preste bem atenção. Quando Deus fala com Isaías no versículo 11, ele diz assim: o Eterno falou sério comigo, agarrou-me pelos braços e me advertiu. E o Senhor fala assim para ele, três coisas. É isso que eu quero conversar com vocês hoje à noite. Ele diz assim: não se preocupe. Você quer que eu seja um refúgio para você? Não é? Você quer se esconder em mim, Isaías? Então, primeira coisa, não se preocupe com o que todo mundo se preocupa. Olha só, preocupação. A segunda coisa, ele diz: se você quer se preocupar mesmo, se preocupe comigo. Interessante isso. Se preocupar com Deus, nós vamos entender isso. E a terceira coisa que ele diz assim: tema, o temor do Senhor. Tenha o temor do Senhor no seu coração. Isaías, se você não ficar aí ansioso e preocupado, se você transferir toda a sua ansiedade para mim e gastar tempo comigo, e se tiver dentro de você o temor do Senhor, eu vou ser refúgio para você. Amém, queridos? Você vai poder se esconder em mim. Eu não vou ser uma muralha para você, onde você bate e volta e não entende o que está acontecendo, não é? Então isso eu quero ver com vocês, irmãos, porque Deus falou muito com o meu próprio coração no comecinho dessa semana.
Meu Deus, eu descobri que Deus pode ser um refúgio ou pode ser uma muralha para mim. A minha atitude vai decidir. Ok, queridos? Agora deixa eu te falar uma coisa. Puxa vida, Deus como uma muralha. Gente. Mas quando Ele é uma muralha, ainda assim, isso é uma manifestação do seu amor, sabia? Porque quando eu bato e volto, a sensação que eu tenho é que nada dá certo, a coisa não acontece, aquele sonho não é realizado, aquele problema não é resolvido, e o que vai acontecer? Eu vou voltar para Deus. Então quando Deus vira uma muralha para mim, Ele não está querendo me prejudicar, porque gente, a essência de Deus é amor. Diga bem forte comigo, Deus é amor. Gente, Deus não está cheio de amor, Ele é o próprio amor. Então tudo que Ele faz por nós é movido pelo amor. Então se Ele vira uma muralha, ainda é uma ação de amor. Quem está me entendendo? Mas quando eu bato e volto, quando eu me sinto impotente diante dos desafios que a vida traz para mim, quando eu me sinto tão pequeno, não é? Eu tenho a oportunidade de dizer, peraí, tem alguma coisa errada. E eu vou voltar para Deus. E é isso que Ele quer, ainda quando Ele é uma muralha. Mas irmãos, é muito melhor a gente praticar esses princípios aqui. Ok, queridos? E a gente ter o Senhor como uma rocha onde a gente se esconde. Amém? Deus, refúgio ou muralha? Você decide. Então, em primeiro lugar, vamos ver comigo aqui. Primeira coisa que Deus fala para o Isaías: Isaías, não se preocupe com o que todo mundo se preocupa. Olha o que diz o versículo 12. Não seja como esse povo, olha só, sempre com medo de que alguém esteja conspirando. Gente, eu vejo aqui a síndrome do pânico, não é? Pessoas apavoradas, pessoas com medo de morrer, pessoas com medo de viver muito. Já viu? Tem gente que tem medo de morrer, mas tem gente que tem medo de ficar velho. Meu Deus, decide, quer morrer ou quer... Não é? Aí, irmão, eu quero ficar bem velhinho, porque ficar bem velhinho é sinônimo de que eu vivi muito, aleluia. Não é? Mas tem gente que é assim, não é? Tem medo de tudo, e tá o tempo todo ansiosa. Não seja como esse povo. Isaías, você não tem o direito de ser como esse povo, sempre com medo de que alguém esteja conspirando contra eles. Não tenha medo do que eles têm medo, esqueça as preocupações que o dominam. Irmãos, preocupação. Por isso que eu escolhi esse texto nessa linguagem, porque ele usa a palavra preocupação, não é? Porque essa palavra preocupação é formada por duas palavras, na verdade, né? Pré-ocupação. O que é uma pré-ocupação? É quando a gente se ocupa antes do tempo. Quer dizer, nem veio a guerra ainda, ela só está anunciando que ela vem, mas eu já estou aqui sofrendo, eu estou angustiado, eu estou, meu Deus, preocupado com o que vai acontecer lá na frente. E se acontecer isso? Mas e se acontecer aquilo outro? Nem chegou o momento. Meu Deus, isso é preocupação, gente. Deus está dizendo: Isaías, assim eu vou ser uma muralha para você voltar para mim. Não é? Meu filho, não se preocupe. O apóstolo Paulo afirma essa tese lá em Filipenses 4:6. Ele diz: não ande ansioso por coisa alguma. Irmãos, olha aqui para mim. Pelo que eu não devo andar ansioso? Por coisa alguma. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o meu problema. Mas meu irmão, a Bíblia está dizendo por coisa alguma. Não fique preocupado, se ocupando antes do tempo com coisa alguma, porque senão, irmãos, você não vai descansar no Senhor. O Senhor não vai ser o seu refúgio e a sua fortaleza. Ele diz: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as suas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Ou seja, em vez de eu ficar preocupado, eu vou me ocupar em orar. Eu vou me preocupar em ficar com Deus. Ok, queridos? Jesus fala isso também em Mateus 6:25. Ele diz: por isso vos digo, não andem ansiosos
pela vossa vida. Não andem ansiosos pela vossa vida. Não se preocupem, ele diz, com o que vocês vão vestir, com o que vocês vão comer. Olha, eu cuido dos passarinhos, eu dou alimento para eles. Vocês valem muito mais do que passarinhos. Eu cuido do lírio do campo. Nem Salomão se vestiu tão bem quanto os lírios do campo. Olha, eu posso cuidar de vocês. Não andem ansiosos pela vossa vida, não é? Eu acho interessante o que Lucas diz no capítulo 12, versículo 25. Ele diz assim, olha: qual de vocês, por preocupado que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas pequenas, por que andais ansiosos pelas coisas grandes? Olha o que ele está dizendo, gente. Vocês, quando ficam preocupados, vocês não aumentam o tempo de vida de vocês. Não adianta nada, ele está dizendo. Um côvado é 45 centímetros. É mais ou menos a medida aqui do, não é? Esse aqui é o antebraço, né? Então, um côvado. Vocês não podem, se vocês ficam preocupados e ansiosos, vocês não vão aumentar a vida de vocês. Aí ele fala assim, gente, se vocês não podem resolver com preocupação coisa pequena, imagina se vocês vão resolver com preocupação coisas grandes. O que é que Jesus está dizendo, gente? Que se preocupar é inútil. Se preocupar, sofrer antes do tempo, é inútil. Não leva a nada, não é? Não leva ninguém a lugar nenhum. A gente só está gastando a nossa energia. Quando chegar a batalha, gente, e ela vai chegar, não é? A Bíblia garante que vai chegar. No mundo tereis aflições. É uma promessa que vai se cumprir em nome de Jesus. Não sei se a gente pode dar um amém por isso, né? Mas é a palavra de Deus. Agora, quando chegar esse momento, eu estou pronto para a batalha, não é? Agora, se eu fico preocupado, sofrendo, me esgotando, cansado, quando chega a batalha, eu estou exausto. É por isso que muita gente dá tiro na cabeça, pula do prédio, chuta o balde, vai embora de casa, desiste da vida, desiste do emprego, faz umas coisas terríveis. Por quê? Porque na verdade, não foi o problema que derrotou aquela pessoa, foi a preocupação. Amém? Então Deus está dizendo por Isaías, meu filho, não tenha no seu coração de crente, pastor Isaías, não é? Imagina que o pastor Isaías que está nessa crise, não tenha no seu coração essas preocupações que todo mundo tem. Você é diferente, ele está dizendo, seja diferente. Ele está dizendo, não se misture com esse povo, não seja igual ao povo que não tem o Senhor no seu coração. Quantos tem o Senhor no seu coração? Então essa palavra é para nós. Amém, queridos? Essa palavra é para nós, que temos o Senhor no nosso coração. Não se misture, não seja igual, não se preocupe. Muito bem. A segunda coisa que Deus fala para o profeta Isaías, não é? Ele diz assim mesmo: se você quer se preocupar, preocupe-se com Deus. Amém, queridos? Então eu posso me preocupar? Pode. Você pode se preocupar com Deus. Espera aí, pastor, como que eu me preocupo com Deus? Quem pode dar uma sugestão? Ou seja, como que eu posso gastar o meu tempo? Tem uma batalha lá na frente, eu estou vendo, ai meu Deus, a coisa está ficando grande, ai meu Deus. Beleza, a Bíblia diz que não é para me preocupar. Não com essa situação, eu posso me preocupar, eu devo me preocupar, para que Deus se manifeste como uma rocha onde eu me escondo. Eu devo me preocupar com Deus, me ocupar antes da batalha com Deus. Como que eu faço isso? Quem pode me dar uma sugestão? Oração. Que mais? Uma sigla nova que ele está dizendo. TSD, tempo a sós com Deus. Irmãos, então se eu gasto meu tempo antes, se eu me preocupo
com Deus e gasto meu tempo com a palavra de Deus, conhecendo o Senhor e prosseguindo em conhecer o Senhor, gasto meu tempo em oração, meu Deus, é impressionante, gente, como que o resultado vem, porque a intimidade traz confiança. Você pode repetir isso bem forte: intimidade traz confiança, não é? Olha, deixa eu te falar uma coisa aqui, quando a gente tem intimidade com alguém, claro que dependendo do caráter da pessoa, não é? Eu tenho intimidade com uma pessoa que não tem um caráter muito bom, eu vou ter desconfiança, não é? Porque se eu começo a ver essa pessoa contando umas meias verdades e tal, mas eu tenho intimidade, eu estou ali pertinho, não é? Eu conheço muitos casais que a esposa não confia no marido, o marido não confia na esposa, mas por que eles não confiam no outro? Por causa da intimidade. Eles se conhecem tanto, tem tanta intimidade, que gerou desconfiança, por causa do caráter. Agora, meu irmão, quem duvida do caráter de Deus? Ele é santo, santo, santo. Então, se eu me aproximo de Deus e desenvolvo com Deus intimidade, irmãos, eu vou crescer em confiar no Senhor, eu vou descansar no Senhor. É por isso que Jesus, no meio da tempestade, como homem, gente, estava dormindo no barco. Aquela confiança de que ele sabia, como homem, que ele tinha que subir naquela cruz. Ele não ia morrer antes do propósito, não é? No lugar do propósito, eu sou invencível e imortal. Então Jesus estava tranquilo, ele confiava no Senhor, ele tinha tanta intimidade com Deus, que ele consegue dormir na tempestade, enquanto os discípulos estão puxando o cabelo e gritando: fantasma, fantasma, vamos morrer. Jesus está tranquilo, tranquilo. Por que ele está tranquilo? Porque a intimidade que ele tinha com Deus gerou confiança em Deus. Amém, queridos? Então, o tempo a sós com Deus, a principal coisa que ele vai fazer na nossa vida, a nossa vida de oração, gente, vai gerar confiança. Porque se a gente começar a orar, a gente vai ver resposta, não é? E quando a gente começa a ver a resposta, a gente tem mais fé. Amém, queridos? Então eu posso me preocupar? Sim ou não? Posso. Eu devo. Com Deus, com o Santo. Aleluia. Eu posso me preocupar, eu devo me preocupar com o Santo. Sabe, irmãos, o que é preocupar com Deus? Escuta bem, escuta o que eu vou te dizer agora. Guardar farinha. Lembra do Eliseu? Não é? Quando os profetas começaram a comer o guisado envenenado, o Eliseu rapidão disse: coloquem farinha na panela. Ele sabia, ele estava na casa dele, na casa dos profetas. Ele sabia que tinha farinha, ele tinha segurança, não é? Coloca farinha, e eles colocaram farinha na panela e acabou o veneno. Não é, irmão? Sabe essa confiança quando o diabo vem colocar o veneno da incredulidade no nosso coração, tem farinha estocada. Tem farinha estocada. Passei a semana inteira meditando na palavra do Senhor, não é? Todas as manhãs ali, eu acordei mais cedo, lutei contra a minha carne, fui para aquele lugar secreto com Jesus, fiquei ali com Ele, meditei na palavra, orei, a gente bateu aquele papo gostoso, foi tremendo, eu saí de lá cheio de fé. Gente, foi no meu TSD que Deus falou comigo essa palavra, sabia? Foi ali no tempo a sós com Deus, eu estava muito preocupado. Eu estava me ocupando demais com aqueles pensamentos e tal, no meu coração. Aí eu fui para o meu tempo a sós com Deus. Meu irmão, quando eu li esse texto, eu já comecei a chorar. Porque Deus falou para mim: não se preocupe, meu filho, não gaste a sua energia se ocupando antes do tempo. Se preocupe comigo. Gaste tempo comigo, gaste tempo com a palavra, estoque farinha, porque você vai precisar de muita farinha. Aleluia. Meu irmão, eu levantei dali, não é? Acho que logo no comecinho da semana,
Aí eu já chamei a pastora Meila e compartilhei essa palavra para ela. Eu disse: amor, não é para a gente gastar tempo com isso não. É para a gente concentrar no Senhor, aleluia. É para a gente focar nele. É para a gente se preocupar com ele. É para a gente se encher da palavra de Deus. Gente, olha, é o que eu tenho falado todo esse tempo. Nós precisamos de um reabibliamento. Não existe avivamento sem reabibliamento. Eu estou desanimado. Eu vou mudar de igreja. É por causa do louvor. É por causa do pastor. Não é. É porque não tem comida. É porque não tem pão da vida. Porque quem está se comendo todo dia está motivado. Quem está comendo todo dia tem farinha para colocar no veneno. Irmãos, quem está morrendo? Estou morrendo. Estou morrendo. É porque não tem relacionamento com a palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia mesmo diz, até a nossa oração fica comprometida, porque Provérbios 28:9 diz assim: aquele que afasta o ouvido de ouvir a palavra, a sua oração é abominável. Meu Deus, como que pode ter uma oração abominável? Puxa, Senhor, eu estou orando todo dia, eu dobro o meu joelho para orar, mas é uma oração abominável, porque não está em linha com a vontade de Deus, não está em linha com a palavra de Deus. Eu só estou pedindo, resolve o meu problema, desesperado, preocupado, resolve o meu problema, mas não tem uma base, uma promessa, que o Espírito Santo falou no seu coração, lá no seu tempo a sós com Deus. Aí você está fazendo uma oração que está doendo nos ouvidos de Deus. Abominação. É igual quando o Paulinho era menorzinho, que pediu para mim uma moto do Dia das Crianças. Aí eu imaginei uma motinho, aquela motinha de brinquedo. Não, eu quero uma moto de verdade. Uma oração abominável. Não é? Coitadinho, eu ia matar o meu filhinho, tão pequenininho na época. Oração abominável. Mas se eu tenho um relacionamento com a palavra, gente, eu vou orar algo que está em linha com a vontade de Deus. Na verdade, eu vou orar algo que Deus já quer me dar mesmo. Não é? Eu vou orar algo que Deus quer me dar. Ele está doido para me dar. Aí eu vou lá e eu descubro na palavra: Senhor, o Senhor quer me dar isso? Então eu vou orar sobre isso, aleluia. Aí é diferente, não é? Por isso que Jesus disse: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e será feito. Por que eu vou pedir o que quiser e vai ser feito? Qualquer coisa, porque você está... As palavras dele estão em você, e você está nele. O pensamento de vocês é o mesmo pensamento. O que ele está planejando para você é o que você está sonhando, e o que você está sonhando é o que ele está pensando para você. Aleluia, vai acontecer. Aleluia, eu estou livre. Glória a Deus. Isso é profético, aleluia. Oh, aleluia. Queridos, se preocupe com Deus. É lá que você vai descobrir, gente, na palavra, é meditando na palavra que você vai descobrir o propósito de Deus para a sua vida. Não é isso, é tudo. Eu tenho repetido aqui: a maior tragédia na vida não é a morte. A maior tragédia na vida é viver sem propósito. Quer dizer, é viver uma vida sem graça, é viver uma vida fora da vontade de Deus, é viver uma vida infrutífera para Deus. Mas quando perguntaram para o João Batista quem ele era: quem é você? Você é o Messias? Você é o Elias que haveria de vir? Você é um profeta? Quem é você? Ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto, abram o caminho ao Senhor. Ele simplesmente recita Isaías 43. Ele sabe, porque na meditação dele, na palavra que ele leu naquela manhã, Deus falou com ele: eu sou o precursor do Messias. Deus falou com ele na palavra, aleluia. Amém, queridos? Meu irmão, é por isso que eu tenho que ter uma vida de meditação na palavra de Deus.
Aleluia. Então, se você quer se preocupar, se preocupe com Deus. Quer ver um exemplo tremendo? Eu gosto desse exemplo do Moisés, porque o Moisés, irmãos, ele estava passando um momento tão difícil, tão difícil. Ele tinha que tomar uma decisão. Ele tinha que tomar uma decisão. Meu Deus, ele descobriu quem era o povo de Deus, não é? Ele descobriu quem era o povo de Deus. Ele fazia parte desse povo. Ele descobriu isso. Puxa vida, é meu povo. Agora ele tinha que tomar uma decisão. Puxa vida, mas eu sou um príncipe. Eu tenho do bom e do melhor. Eu só ando de carro zero. Eu sou como o filé do boi. E agora eu vou ter que... Puxa, e agora? Irmão, no meio desse sofrimento, não precisa abrir, só para você anotar, Hebreus 11, a partir do versículo 24. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou os privilégios da casa real egípcia, porque enxergava adiante, antecipando a recompensa. Escuta isso. Olha só, o que ele pensou? Ele não ficou pensando, gente, no que ele ia sofrer como judeu. Eu preocupado. Será que vai dar o salário? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou... meu Deus, e agora? Não. Porque ele ficou com Deus, ele conseguiu ver mais além. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga assim: se eu estiver pertinho de Deus, eu vou ver como Deus vê. Amém? Então Moisés, ele fica tão perto de Deus que ele consegue antecipar a recompensa. Nós vamos conquistar essa terra. Por um ato de fé, ele virou as costas para o Egito, sem ligar para a fúria do rei. Ou seja, ele não se preocupou. Ele não se preocupou com a fúria do rei, porque ele tinha o olhar naquele que ninguém pode ver. Ele não ficou preocupado, gente, com a ameaça do faraó, porque o olhar dele estava em Deus. Ele não ficou pré-ocupado com o faraó, ele ficou pré-ocupado com Deus. E aí ele viu além, ele teve uma visão além. É igual Daniel na cova dos leões. Ele não ficou preocupado com o que ia acontecer com ele. Foi o que ele foi fazer? Foi orar, foi ficar com Deus. Tem um decreto de morte. Meu Deus, esse decreto é agora. Não. Ele subiu, como ele sempre subia, era um hábito. Sabe, gente, não era uma oração esporádica, era um hábito. E do mesmo jeito que ele sempre fez, quando ele descobriu o decreto, ele foi ter o tempo a sós dele com Deus. E o que aconteceu? Deus resolveu a parada. Ele ficou tão perto de Deus, ele atraiu tanto a presença de Deus, e quando Deus chegou ali, irmãos, naquela cova, Deus só falou assim: quieto, gatinho, que eu vou ficar aqui com meu filho, tá? Pode ficar quietinho aí. Passou a mãozinha na cabeça do leãozinho. Pois é, Daniel, que bom, filho, que você está aqui. Vamos bater esse papo. Irmãos, eles ficaram batendo papo até de madrugada. E haja papo, e Deus falava coisas para... E o leão dormindo, e o Daniel chorava, e o Daniel abriu o coração dele, as pré-ocupações dele com Deus, e aquele papo foi longe. Quando foi lá pelas 5:30 da manhã, os dois se assustaram, Daniel e Deus, porque o Dario estava gritando lá fora: Daniel, Daniel! Aí Deus fala para ele: filho, eu vou ter que ir. Meu irmão, porque o Daniel se preocupou com Deus, Deus tapou a boca dos leões. Amém? Eu quero fazer um teatrinho aqui, né? Aí eu quero chamar um casal bonito aqui, o Eliton e a Élida, fazer um teatrinho aqui, para a gente ilustrar isso, não é? Da gente fazer essa escolha, gente, de se preocupar com Deus, ao invés de ficar preocupado com as coisas, não é? Vou fazer um teatrinho aqui, corre aqui. Aí eu vou chamar aqui o Marcão, também vai me ajudar. O Marcão vai fazer papel de Deus, porque ele é grandão, fortão, não é? Aí fica o Editon bem aqui assim, ó. Não, pode ficar mais para lá um pouquinho. E a Élida naquela mesma direção ali, ok? Naquela mesma direção, ok? Aí o Marcão é Deus aqui, ó. Vai ficar aqui pertinho de mim, eu vou ficar do lado de Deus aqui, né? Grandão. Aí vamos dizer assim, gente, tem muita gente vivendo isso, né? Muitos jovens vivendo isso.
Principalmente, né? Aí, o Editon, doido para casar, né? Doido para encontrar a gata do sonho dele, aleluia. Não é? E a Edida também. A Edida também está doida para encontrar o gato dela. Não é? Aí olha só os dois aí, né? Então, só que eles já se viram, eles já estão querendo assim, já estão interessados no outro, mas eles estão preocupados, faz cara de preocupado. Será que vai dar certo? Será que vai dar certo esse negócio? E se eu casar errado? E se esse cara for infiel? E não sei o que lá? Só que, irmão, no meio dessa preocupação, olha, está preocupado. Vocês estão vendo a cara de preocupado dos dois, né? E no meio da preocupação, começa a aparecer umas outras opções para o Editon, ok? Não é? As moças e tal, muitas moças, e o Editon e tal. Não, calma lá. Mas essas moças, eu vou fazer o papel dessas. Olha, aí eu. Calma lá. Vem cá. Aí o Editon, olha aí, ó, como que está atrapalhando a visão do Editon, ó. Assim, né? Pessoas, ó, o Editon está querendo ver a Edida, mas ó, olha aí, ó, preocupado. E a Edida também está sendo assediada também, não é? E aí a Edida já não consegue mais ver o Editon, e olha lá os dois aí, preocupados. Gente, não tem um monte de gente vivendo isso? Não tem um monte de gente sofrendo com isso? Especialmente os jovens, não é? Sofrendo, procurando coisas. E você que não está procurando um casamento porque já encontrou, mas às vezes está procurando outras coisas. O que é que o Editon deve fazer? O que é que o Editon deve fazer? Ele não tem que se preocupar com a Edida. Ele não tem que se preocupar se a Edida vai encontrar uma outra pessoa, ou se ele vai ser feliz. Ele não tem que se preocupar com nada disso. O que é que ele tem que se preocupar? Aqui que ele tem que fazer? Aqui, ó. Não, olha Deus aqui. Isso. Vem aqui, mas Deus está aqui. Aí. Fica perto de Deus, segura nele, fica pertinho de Deus aí. Pronto, acabou. Enquanto isso, a Edida descobriu a mesma coisa. Eu não vou sofrer com isso. Eu não vou ficar procurando. Eu não vou ficar querendo. Será que vai dar certo? Será que não vai? Esse aqui, eu vou perder essa oportunidade. Tem um monte de menina pensando isso. Coitado. O que ela tem que fazer? Ela tem que ficar perto de Deus. Olha que coisa linda. Meu irmão, aí Deus está com os dois, pertinho do outro. Aí ele vai, não, faz assim mesmo, do jeito que estava aqui, ó. Não, assim mesmo, do jeito, aqui, aí, ó. Faz ele se unir. Olha. Oh, aleluia. Gente, é simples assim. Em vez de ficar sofrendo, a pessoa lá, ai meu Deus, a empresa, não sei o quê, o concurso, não sei o quê, não sei o quê. Gente, se Deus tapar o nosso nariz, ó, por 2 minutos, já era empresa, já era concurso, já era faculdade, já era casamento, já era tudo. Qual que é o segredo, gente? Eu me preocupar com Deus, porque eu tive essa experiência. Eu viajei, fui embora para Santarém, a gente estava, né? Né? Era a cena aqui, né? Eu apaixonado pela pastora Meila perdidamente apaixonada por mim, né? Só que eu fui para Santarém e passei quase 4 meses em Santarém. Mas quando eu fui, olha a preocupação, porque tinha um sujeito lá na igreja que ficava querendo fazer serenata para ela. Engraçado que eu tentei peguei meu violão, que há muito tempo que eu não, querendo competir com o cara. Gente, o cara era PhD em violão, mano. E eu, coitado, e lutando na força do meu braço. Aí eu fui para Santarém agora. Eu pensei, o caminho está livre. Agora ele vai conseguir fazer a serenata. Estou até vendo ele fazendo a serenata lá embaixo ali da casa, e ela lá toda derretida lá em cima. Gente, olha, isso é pré-ocupação. Lá em Santarém eu estava lá mais ou menos 1 mês sofrendo, porque a gente não se falava, gente. Porque era assim, ó, eu escrevia para ela, não é? Ela recebia a carta e a gente marcava o horário para ela ir falar comigo no telefone. Pensa na dificuldade. Meu Deus do céu. Aí um dia eu estava lá no fundo do quintal da dona Judite, irmão, no meu TSD. Olha, Deus tem falado tanto comigo nesses momentos. Eu estava lá no fundo
no quintal, debaixo de uma mangueira. Eu trabalhava lá em Santarém, né? E naquele dia, eu acho que se eu não me engano era sábado, eu não lembro bem porque eu não trabalhei naquele dia, naquela manhã. Eu fiquei mais tempo ali com Deus. E naquele dia Deus falou assim comigo: a porta que eu abro, ninguém fecha. E a porta que eu fecho, ninguém abre. Gente, meu Deus, pensa. Eu saí dali naquela manhã, Senhor, eu me ajoelhei ali no quintal da dona Judite, lá no chão, e falei assim para Deus: Senhor, nesse momento eu te entrego a Meila. Se o Senhor quiser me dar a Meila, o Senhor me dá. Porque se essa porta fechar, tem uma porta melhor para mim. Porque a porta que Deus abre ninguém fecha, mas a porta que Ele fecha ninguém abre. Eu quero a porta que o Senhor abrir. Irmão, pensa, eu descansei. Não é, irmãos, é um testemunho que eu te falo. Foram 3 meses embriagado na palavra de Deus. Irmãos, eu mergulhei na Bíblia naqueles 3 meses que restavam para eu concluir o meu trabalho lá. Meu irmão, eu descobri que o John Wesley lia andando a cavalo. É muito legal esse negócio de pregar sem microfone. Irmão, eu descobri que ele andava quilômetros a pé. E para ele não perder tempo, porque ele não tinha recurso, ele não tinha carro, ele não tinha o que a gente tem hoje. Então, para ele não perder tempo, o que ele fazia? Ele lia a pé. Aí eu falei assim: eu preciso, né, me colocar em forma, aleluia. Vai que esse casamento dá certo mesmo, eu tenho que estar em forma, né? Aí eu falei assim: mas eu não vou perder tempo, irmão. Eu saía lá da casa da dona Judite, lá para o centro da cidade, lendo a minha Bíblia, aleluia. Tudo tropeçava, mas eu fui aprendendo, irmão. Fiquei fera nesse negócio de ler a Bíblia, de ler livros andando. Talvez quem me visse diz: ela vai um doido. Mas meu irmão, eu sabia, eu estava apaixonado por Jesus, pela palavra, aleluia. Isso aconteceu? Falei com a pastora Meila um dia, né? Finalmente a gente conseguiu falar e tal. Não, primeiro eu falei com o pastor Genildo. Ele me ligou, falou comigo, falou: e aí, Jacques, como é que está o coração? Eu falei: joia, pastor. Não está mais preocupado? Não, está tranquilo. Rapaz, meu coração está cheio de Jesus, né? Aí ele falou assim: e aí, quer casar com a Meila ainda? Quero casar com ela. Tu ama a Meila? Muito. Mas assim, quando que tu quer casar com ela? Eu falei: agora. Ele falou: falando sério mesmo? Eu falei: falando sério. Então, quando é que tu vem? Eu falei: eu estou chegando aí, no comecinho dessa semana. E aí, tu quer casar quando? Eu quero casar na próxima semana. De verdade, de verdade. Posso, não é? Ele que era o representante dela, né? Posso casar com ela? Pode. Então, eu quero falar com ela para a gente providenciar tudo. Falei com ela: amor, prepara tudo aí. Irmão, quero casar. Entende? Porque aquela porta Deus abriu. Eu não fiquei mais preocupado de perder a Meila. Eu fiquei preocupado com o meu Deus. E o meu Deus me entregou a Meila. Aleluia. Eu sou feliz. Amém, queridos? Então, não se preocupe com que todo mundo se preocupe com Deus. E último lugar para a gente orar. Terceiro lugar, Isaías, você quer que eu seja para você uma rocha de refúgio? Ou você quer que eu seja para você uma muralha? Ah, eu quero que o Senhor seja para mim uma rocha de refúgio. Então, Isaías, escuta bem. Tema o Senhor. Versículo 13, a parte B. Tema o Senhor dos exércitos de anjos. Gente, aí aqui está, escuta aqui, ó, presta atenção. O que é o temor do Senhor? O temor do Senhor é apartar-se do mal. Amém, queridos? Agora em Willy falou isso. Amar o que Deus ama, odiar o que Deus odeia. Irmãos, é isso que é o temor do Senhor, não é? Acho interessante, porque lá
em Eclesiastes, olha só, gente, como que é importante esse negócio o temor do Senhor. Eclesiastes 12, 13, o Salomão diz assim, olha, depois que ele fala tudo, ele fala tanta coisa, tanta sabedoria, tanta coisa, no final, último versículo do capítulo 12, olha a conclusão que o Salomão chega. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Qual é o essencial para o homem? Diga, o temor de Deus. Agora, gente, o temor de Deus não é ter medo de Deus, é amar o que Deus ama, é odiar o que Deus odeia. Amém, queridos? Olha só o que diz Deuteronômio 10, 12. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Você pode falar assim, colocando o seu nome. Bora lá, todo mundo junto. Agora, pois, ó, diz o seu nome, o que é que o Senhor requer de mim? O que é? Está lá, Deuteronômio 10, 12. Não é que temas o Senhor? Sabe o que é que o Senhor quer da gente? Sabe? Descobriu hoje. O que é que o Senhor quer de mim, pastor? Temor. Temor. Ah, é? Agora, o que é o temor, meu irmão? É isso, é a gente fugir do pecado, é a gente amar o que Deus ama. Agora, olha as recompensas do temor do Senhor. Presta bem atenção. A recompensa do temor do Senhor são riqueza, honra e vida. Provérbios 22, 4. Ok? Salmo 34, 9 diz: temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta ao que o teme. Que coisa linda! Meu Deus do céu! No temor do Senhor, há firme confiança, e o Senhor será refúgio para os seus filhos. Olha lá, confirma. Não é se eu tiver o temor do Senhor, Ele é refúgio para mim e para os meus filhos. Provérbios 10, 27, o temor do Senhor prolonga a vida. Quer viver muito? Tema o Senhor. Agora deixa eu te falar uma coisa aqui, irmão. Eu creio que Deus falou isso no meu coração durante essa semana, porque eu estava ali orando, falei, Senhor, mas me explica mais sobre o temor do Senhor. Tudo bem, eu estou começando a entender, mas eu quero uma coisa mais clara. Ele falou no meu coração, sabe o que ele disse? Ele disse assim: temor do Senhor é quando você obedece a palavra, quando ninguém está olhando, quando você não ganha nada com isso, quando está só você e Deus. Amém, queridos? Isso é o temor do Senhor. Aí eu entendi. Porque às vezes, irmãos, diante de alguém, para não dar mau testemunho, a gente obedece. Isso é bom, não estou dizendo que é ruim, mas não expressa o temor do Senhor, não é? Às vezes a gente não faz uma coisa errada porque a gente fica com medo da consequência. Isso também é bom, mas ainda não é o temor do Senhor. Ah, eu vou entregar o meu dízimo para o devorador não me pegar. Isso não é o temor do Senhor ainda. É quando ninguém está vendo, é quando não importa a opinião de ninguém, não é? Esses dias eu estava com... eu fui pregar agora em Goiânia, preguei lá quinta, sexta e sábado. E o pessoal estava me contando a história do pastor Renato, muito meu amigo. E o Renato, ele entrou no carro dele, na frente da casa dele. Não é para sair, para ir embora. Só que na frente da casa dele tem um pequeno declive, muito suave. Ele entrou no carro e na hora que ele ia dar partida, tocou o celular dele. Para não falar no telefone, dirigindo, ele atendeu ali e ficou conversando e se distraiu. E tirou o pé do freio. E o carro foi descendo, e ele não percebeu. Quando ele percebeu, só aquela batidazinha assim, pá, bateu, né? Quando ele olhou para trás, ele tinha batido no carro do vizinho, que estava atrás da garagem dele. Aí ele, puxa vida. Pouquinha coisa. Ele desceu do carro, foi lá, tirou o carro dele de lá, não é? Voltou para o lugar o carro dele. Aí ele olhou lá, gente, olha a tentação. Nenhum ser humano na rua. Ninguém na rua. Saída pela direita, saída pela esquerda.
Ninguém. Gente, isso é a tentação de Satanás. O outro diz assim: isso é uma bênção, meu irmão. O que diz que é uma bênção não tem o temor do Senhor. Mas ele olhou para um lado, para o outro, ninguém na rua. Aí ele foi lá na casa do vizinho, apertou a campainha, o vizinho atendeu, era um casal de idosos. Hoje não, vizinho, aconteceu uma coisa desagradável, eu bati o seu carro. Não acredito, bateu meu carro. Não, mas calma, foi só um pouquinho. Irmãos, e o vizinho descascou o abacaxi. Tratou ele mal e não sei o quê. Mais uma tentação, né? Vizinho, olha, o senhor pode colocar o seu carro onde o senhor quiser. Nós vamos pagar tudo. A gente quer que o senhor não tenha nenhum prejuízo. Pode ficar tranquilo. Irmãos, isso é o temor do Senhor. Quando ninguém está olhando. Quando não importa a opinião de ninguém. Sabe? Eu vou ajudar os pobres. Maravilha, ajude. Mas não deixa ninguém ver. Porque se você está cantando vitória porque está ajudando o pobre, isso não é o temor do Senhor. Isso é hipocrisia. Não é? Ajuda o pobre. Mas a Bíblia diz que essa mão, não é? Não veja o que a outra fez. Faça para Deus. Não é? Quando for orar, ore em secreto. E teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Sabe, gente, temor do Senhor é quando não importa a opinião de ninguém. Eu vou ser fiel à minha esposa, não é com medo de que eu vá perder alguma coisa, vá ter algum prejuízo por causa do divórcio. Eu vou ser fiel à minha esposa, porque eu amo o meu Senhor, porque eu quero alegrar o coração do meu Senhor. Amém, queridos? E isso é o temor do Senhor. E Deus está falando para o Isaías assim: Isaías, você quer que eu seja um refúgio para você, filho? Ou você quer que eu seja uma parede? Isaías, eu quero que o Senhor seja um refúgio. Então, filho, não negocie os princípios da minha palavra. Seja o seu sim, sim, o vosso não, não. O que passar disso vem do maligno. Amém, queridos? Aí, meu irmão, Deus vai ser o nosso esconderijo. Aleluia. Amém?